Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a conversa ao pé do rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Agora na nossa nova modalidade, infelizmente eliminamos as músicas. Não podemos continuar reféns dessa canalice. Nós nunca monetizamos o canal. Nós sempre transferimos todas as visualizações para o proprietário de direitos autorais da música. Nunca usamos música irregularmente, mas mesmo assim, dentro dessa aldeia global onde alguém tenta sempre tirar o fígado do outro a qualquer custo, por qualquer migalha, tem gente que bloqueia todas as músicas dele, inclusive anacronicamente a Som Livre, né? Que tem o som mais preso de todas. Mas a gente vive muito bem sem isso e a gente faz essa abertura que vocês ouviram aí. Ótima, muito melhor, característica. Uma pena que a gente tinha essa marca do nosso canal, mas para mim é um trabalho a menos. Não tem problema nenhum não. A gente segue e sobrevive a isso tudo. Também falando aqui do vídeo de ontem, antes de entrarmos na nossa sessãozinha Maguila, que hoje tem sessão Maguila, o nosso vídeo de ontem causou uma série de transtornos, como o nosso canal está sofrendo uma série de inconsistências. Inconsistências porque o número de nossos comentários recebidos são desproporcionais às visualizações. Existe mais ou menos uma correlação entre conteúdo e número de comentários, porque são duas plataformas usadas diferentes, né, no YouTube. Uma é visualização e outra é os comentários, vai por outro meio. Então é muito estranho, porque muitas vezes o nosso canal está 2 horas sem uma visualização, nesse meio termo entraram 50 comentários. Muito estranho, né? A pessoa entrou, comentou, mas não teve visualização. Como? Porque para entrar você já tem que visualizar. É muito interessante essa conta. E na última semana tivemos 2 vídeos bloqueados, sendo que de ontem eu fiz o recurso e voltou, quando a gente já tinha colocado ele, trocado um algoritmo, e ficamos com 2 vídeos no ar e tivemos que apagar um com quase 1000 visualizações, que para nós, para o nosso caso, é muito. E tivemos mais esse tipo de sacanagem, né? Fora a música semana passada e fora o outro de 31 de março, nosso que foi deletado. Parece que a gente está incomodando. E nossas visualizações diminuíram, nossos comentários aumentaram, é anacrônico, né? É interessante os comentários aumentarem, as visualizações diminuírem. Tá? Tudo isso tem acontecido, o número de inscritos também tem caído sobremaneira. Ótimo. A gente também sabia que ia bater com isso. Mas isso daí é só para dizer, ontem eu cheguei a exclamar, puto, que eu ia parar o canal, chega, não aguento mais tanta sabotagem, mas isso daí é ataque de pelanca da hora, do momento, e não, vocês vão ter que me engolir durante muito tempo ainda. Então é o seguinte, a sessão Maguila hoje vai um abraço para a Raquel Triano, do interior de São Paulo, Brizola sempre, sempre, sempre. Um abraço para o Emerson Júnior de Euclides da Cunha, Bahia. E para a Grace de Petrolina, Pernambuco. Juliana Dias eu nem preciso mandar mais, ela é sócia cativa aqui, tem carteirinha. A hora que a gente começar a distribuir carteirinha aqui, a da Juliana vai ser uma das primeiras. Um abraço para o Matheus Costa, Vila Velha, Espírito Santo. Um abraço e um feliz aniversário para a Olga Fantinel. Muita felicidade para você, de Curitiba, Paraná. Um abraço e um alô para o Márcio Costa, para Paula e família. Um forte abraço para o pessoal de Camaragibe, Pernambuco. Antônio Trabalhista manda a sessão Maguila de Rafael Queiroz para o Rubão e diz que para ele não desistir e driblar sempre os censores supremacistas e bandidos. Eu não vou dizer a raça deles não, tá? Grande abraço, um abraço e um feliz aniversário e muita paz e saúde para o Júlio Muniz, Fortaleza, Ceará. De qualquer jeito, se eu falhei alguém aqui, é só pedir de novo para o Antônio Trabalhista, ele recolhe, passa para mim e a gente toca o barco. Toca o barco e hoje eu venho falar mais uma vez de um assunto extremamente pertinente e que deve ser socado no seu ouvido. No seu ouvido. Eu vou dividir esse programa em 2. A primeira parte com o nosso corriqueiro, com o nosso dia a dia. O que a gente se depara no dia a dia. A parte econômica de tudo.
E a segunda parte, a parte de dominação, que vem através de organismos internacionais, de ONGs, de costumes, e que simplesmente entram aqui, pegam pessoas do país, umas bem intencionadas, a maioria não, a maioria mal intencionada, tá? E promovem um trabalho de desgaste absoluto. Por ordem, eu vou começar falando do nosso momento ímpar. Eu hoje nem vi Bovespa, isso tudo, porque eu sei muito bem o estado que está a economia nacional. A economia nacional está em pandarecos. Está vivendo de ajuda assistencial de míseros $120. $120. Isso daí, para o mundo ocidental, isso é uma piada. Para o mundo produtivo, para a 8ª ou 10ª economia do mundo, é uma vergonha. É uma vergonha sem tamanho. A gente vive disso, de uma ajuda de $120 por mês. Vamos internacionalizar o nosso papo, já que nós somos todos neoliberais, né? Não é mesmo? E a gente vive da escola de Chicago, tá? De toda a escola, da esperta escola americana da economia que manda no mundo. Porque já que você não manda na produção, já que você não manda na tecnologia, você inventa uma nova área que é a economia e manda dela para todo mundo. E é isso que os Estados Unidos fazem. Então eu não vou falar da Bovespa, porque o Brasil é um país quebrado, as empresas estão quebradas, não tem venda, não tem mercado, não tem nada, mas eu sei que lá está bombando, porque lá simplesmente existem ativos de bancos. E os bancos hoje é que mandam no Brasil. Só hoje eu recebi uma notícia aqui, interessante, recebi um link, me passaram aqui. No Rio de Janeiro, fecharam 1.000 estabelecimentos da área de alimentação. Inclusive o meu amigo Zé Fernandes também fechou, sem data de retorno, e talvez nem retorne, o próprio estabelecimento dele, que ele tem lá 15, 20, 25 anos, não sei precisar mais ou menos, mas é bastante tempo que ele tem já é um ponto tradicional da Lapa. Então, o Lapa Café. Então ele está no meio do bojo, dessa tragédia. 1.000 estabelecimentos que você pode colocar aí 8 pessoas por estabelecimento e vamos ter 8.000 chefes de família desempregados. 8.000 chefes de família desempregados, se você botar 4 pessoas, você simplesmente, numa penada só, você já atingiu 32.000 pessoas, 40.000 pessoas, e dizem que o pior está por vir. O interessante é que nem o Zé Fernandes, nem nenhum outro dono de restaurante, de bar, de similar, que fechou, recebeu nenhuma ajuda do governo. Isso é o que dá não colocar cozinheiro na equipe econômica. Porque se o gerente do bar, do Zé Fernandes, se os administradores desses restaurantes, do Fogaça mesmo, que é um grande restauranteiro aí, que fechou também, só ele colocou 200 na rua. Só ele colocou, o chefe Fogaça, colocou 200, não quero saber se você gosta ou não gosta dele. Ele é um empresário também. Então é o seguinte, colocou 200 pessoas na rua. E não recebeu ajuda nenhuma do governo, não recebeu ajuda de lugar nenhum. Por quê? Porque provavelmente o maître do José do Fogaça, não sei o nome primeiro dele, esqueci agora, tá? E do Zé Fernandes e de outros, não pertencem à equipe econômica brasileira, porque a equipe econômica brasileira é toda ela feita por banqueiros, tá? É por banqueiro. É o Campos Neto, é esse quadrilheiro desse bandido, desse Paulo Guedes, junto com a gangue deles, que simplesmente, eu falei ontem, tome cuidado com tudo que está acontecendo à sua volta. Isso tem um porquê. Isso existe para beneficiar alguém. Porque enquanto você está discutindo toda essa enxurrada de informação inócua, enquanto você vive se digladiando com aquele palhaço, aquele paspalho que ocupa a presidência da República, aquele mamulengo, aquele boneco de Olinda e aquela deplorável família dele, como eu falei ontem, eu não teria nada contra ele. Para mim ele é apenas um presidente medíocre. O problema dele todo, não vou entrar nem na questão de milícia, porque eu não tenho nenhuma prova quanto à atuação dele junto à milícia. Eu não pratico essas ilações da New Left, essas tolices. Eu não vou para esse lado. Eu vou para o prático, para o concreto. Eu queria saber se ele é um grande estadista, se ele é um grande presidente, se ele vê alguma coisa. Nada, absolutamente nada. Estabelecimentos fecham,
No meu programa, quando a gente fez a live com o Zé Fernandes, ele esmiuçou a operação surreal que aconteceu na Caixa Econômica, aonde ofereceram... Isso daí me lembra uma das formas que na Idade Média a Santa Inquisição fazia para torrar seus desafetos. Eles pegavam a pessoa, levavam para um palanque, o povo lá embaixo olhando, e chegavam para a pessoa e falavam assim, bem, você vai para a fogueira, ou vai ser enforcado, ou vai ser afogado, ou vai ser qualquer coisa, mas você pode beijar a cruz e se redimir. Bem, se você estava ali sendo acusado injustamente de bruxa, de alguma coisa, você vai falar assim, tá tranquilo, vai vir a cruz aí, eu vou tacar-lhe uma beijoca na cruz e tô salvo. E como a distância entre a plateia e o palanque era considerável, e onde já existia guerra híbrida e manipulação, traziam até a vítima, o acusado, o réu da Santa Inquisição, uma cruz. E quando aproximavam a cruz do rosto da pessoa, a pessoa instintivamente afastava o rosto. E todo mundo falava assim, é bruxo, queimem, 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 queimem. Sabe por quê? Porque aquela cruz estava dentro de um braseiro, veio em brasa, sendo colocado. Alguém com uma luva chegava e trazia e encostava àquela cruz. O ato instintivo da pessoa, quando vê se aproximando da face dele, um objeto em brasa, em calor latente, emanando, a primeira coisa que você faz é afastar o rosto. Era tudo o que eles precisavam. Tudo. Então é exatamente isso de hoje. A única coisa que o Paulo Guedes precisa é que você desvie a atenção, que você caia na artimanha dele. Esse quadrilheiro, não satisfeito em assaltar o Brasil como está sendo assaltado, swap cambial, câmbio, tudo isso aí, trabalhando para bancos. Você viu que ele falou, está lá naquela reunião ministerial, que parece mais um brainstorm de uma porno chanchada, né? É a reunião, como eu falei, eu não tenho nada contra reuniões privadas e também sou contra a utilização do conteúdo dele. A única coisa que eu sou a favor é que mostre o nível, a vulgaridade e a baixaria que é aquilo ali. Esperado, aliás, de quando você coloca um presidente da estirpe, da qualidade do Bolsonaro, com o histórico de vida dele e o que veio por trás. E quem vem junto. Você não imagina coisa melhor do que aquilo ali. Ainda mais tendo seguidores de Olavo de Carvalho, do terraplanismo, vendedor de travesseiro da NASA, juiz bandido do Paraná, quadrilheiro, agente da NSA e da CIA, e esse todo tipo de gente. Tá lá. Então você ia esperar o quê? Mas ali você viu o Paulo Guedes falando que as empresas brasileiras pequenas se fodam. O negócio dele é banco. E banco. Então, para dar 50, 100 bilhões para o povo que vai irrigar a economia e salvar a economia, isso é dinheiro demais. Está aí uma celeuma agora para dar uma ajuda, liberar um salário mínimo do fundo de garantia de quem tem o dinheiro do cara. Aí estão dizendo que não pode haver um saque muito grande, porque vai desestabilizar o sistema. Mas aí eu não entendo. Se o meu dinheiro está lá, por que ele não está lá? Aonde está? Onde está o dinheiro do fundo de garantia? Que dizem que o governo recorreu ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, para barrar as ações, porque não existe dinheiro para pagar. Mas espera aí, o meu fundo de garantia, o meu empregador depositou 8% do meu salário durante todo o tempo que eu estive lá. Durante todo esse período, meu empregador e o empregador do vizinho e o outro depositou esse dinheiro lá. Cadê esse dinheiro? Aonde está o dinheiro do fundo de garantia? Uma brincadeira boa para você, Ciro, para Daciolo, para quem quiser se colocar como estadista. Aonde está o dinheiro do fundo de garantia do trabalhador? Porque tecnicamente era para estar lá, para ser sacado a qualquer momento. O governo hoje, para sacar R$1.000, simplesmente tem que se programar. R$1.000 de uma parte de quem tem conta. É isso aí, nós hoje somos isso aí, usados por isso aí e todo mundo batendo palma. Mas batendo palmas exatamente porque existe outra coisa que vai ser objeto da segunda parte, explicando, não justificando,
tá? Mas explicando, estratificando por que é que nós caímos numa situação dessa, tá? Eu vou colocar para vocês aqui, na segunda parte, um ataque, não é um ataque, é uma chamada à consciência dessas ONGs, criminosas ONGs que fazem parte da sustentação. Tudo que eu vou falar na segunda parte aqui do programa tem a ver com a primeira, ok? Isso explica muito bem o funcionamento das ONGs, e eu vou tocar aqui num tema polêmico. O Marcelo até falou comigo: Rubem, você acha legal tocar nesse assunto? Eu falei assim: acho sim, porque nós somos todos irmãos, somos todos brasileiros e somos unidos em torno de uma causa. A causa é o nacionalismo, é o trabalhismo, é o orgulho, a honra de ser brasileiro, independentemente da cor, credo ou opção sexual. Isso daí é um assunto para ser discutido depois e de fora o íntimo. A única coisa que tem que haver é respeito a todo mundo. Eu recebi hoje um zap com esse teor aqui. Gente, um pedido aqui. A galera do Pretos no Enem está com 15 mil pessoas dispostas a pagar boletos de estudantes. E agora estão correndo atrás de chegar nesses jovens antes do dia 10. Que é quando acaba o prazo de pagamento. Se vocês conhecerem alguém que está fazendo pré-vestibular este ano e se for jovem negro, peça para enviar mensagem para o Instagram do Pretos no Enem, que eles estão pagando os boletos. Quem der aula a conhecer cursinhos pré-vestibulares, comunitários também, repassa. O MEC estima que 300 mil alunos não conseguirão pagar a matrícula. Espalhem para quem for útil. pretosnoenem.com. Eu queria fazer uma pergunta de fora o íntimo aqui às pessoas, para todo mundo raciocinar junto comigo. Eu quero saber quem está por trás dessa instituição, desse grupo. Aonde vocês querem chegar? Eu quero fazer essa pergunta. Daqui a pouco nós vamos poder ter uma previdência para negros e uma previdência para brancos, direitos sociais para negros, direitos sociais para brancos. Segundo a linha dessa ONG, tá? Ou organização, que está mais interessada em fazer cadastro e criar algoritmos, quem sabe se a gente continuar seguindo isso aí, a gente consegue o ápice da modernidade, que seja uma escola para negros e outra escola para brancos. Pelo visto, isso seria o ápice da modernidade nesses novos tempos. Escolas separadas, culturas separadas, muros, ranço, enfrentamento. Quem sabe dentro de algum tempo possamos ter até uma guerra civil entre as raças. Seria o máximo, né? Seria divino. Parece que é isso que esse pessoal busca com esse tipo de atitude. Será que ficaria bonito eu botar brancos no Enem? Nipônicos no Enem? Eu acho que esse tipo de gente está na hora de ser enquadrada dentro da lei. Ver que a luta por direitos é bem diferente disso. Isso que nós estamos vendo, isso é crime, é segregação racial. Se você acha que não é, eu vou inverter o anúncio. Vou segregar os negros e vou direcionar apenas para os brancos. Que provem ser brancos e pobres, mas que provem ser brancos. Vamos ver o sucesso que eu vou fazer? Como é que eu vou ser tratado? Gente, eu quero dizer para vocês uma coisa, a reação disso é clara. A reação disso se chama Bolsonaro. E se chama a direita brasileira. E se chama esse neofascismo brasileiro. Inclusive, com a farta aderência de porções generosas de próprios negros, que se sentem incomodados com esse tipo de atitude. Claro que essa turma de maconha de diretórios vão dizer que esses são negros entreguistas, que são negros que renegam a raça, quando na realidade são apenas cidadãos comuns, interessados única e exclusivamente nas coisas que qualquer cidadão comum deseja. Morar melhor, viver melhor, comer melhor, estudar melhor, ter uma vida melhor, mais tranquila, porque a maioria esmagadora da nossa população vive para o trabalho e não encostado como um parasita numa ONG, sem pregar um prego numa barra de sabão. Eu quero deixar claro isso. Eu não sou racista, eu não sou nada. Vocês é que estão praticando isso. Daqui a pouquinho nós vamos chegar no ápice. Se a gente chegar com isso, pretos no Enem, pretos ali, o que vocês querem fazer? Vocês querem montar um país dentro do país? Vocês estão querendo o quê? Ao invés do ecumenismo, ao invés de nos tornarmos só uma raça, mostrarmos o que temos de melhor, vocês estão querendo trazer o quê? A segregação racial dos Estados Unidos da década de 30 para o Brasil? É isso que vocês estão querendo? Essa é a melhor oferta que vocês têm para fazer?
Quando o problema do Brasil tem racismo, tem, eu não estou negando. Eu não estou negando. Agora, o Brasil tem lei antirracismo. Tanto é que qualquer racista no Brasil, quando é confrontado, a primeira coisa que ele faz, ele teme a lei. Ele, não, eu não. E você sabe que o cara é racista, porque ele teme a lei. Lá nos Estados Unidos, o cara simplesmente fala assim, eu comprei esse fuzil e vou caçar crioulo. Dane-se. É porque eu quero caçar eles, eu vou matar eles. Isso aí, na maioria dos estados, não é crime. Aqui é, em qualquer lugar. Então nós já temos um ponto a favor. Nós temos uma lei. Há uma lei, qualquer negro que se sentir ofendido tem como ir numa delegacia. Não tem isso pelo mundo afora, não. Tá? Aqui tem. Então, ponto pra gente. Já partimos dessa premissa. Agora, o que vocês querem com essas atitudes? Isso daí é falta de estudo, é excesso de canalice, é excesso de gente que quer viver da raça, da cor, do credo, como o Edir Macedo e o Malafaia vivem, e o Assaltem Tiago vivem. Uns vivem da fé, outros vivem do homossexualismo e outros vivem da cor. Os negros que eu conheço, nenhum vive da cor. Todos vivem do seu trabalho. Nenhum deles está encostado em lugar nenhum, fazendo esse tipo de ativismo, que eu acho simplesmente trágico. Trágico para a nossa história. Trágico para o que vem para o Brasil. Porque hoje nós discutimos isso, enquanto isso Paulo Guedes assalta o Brasil. Sabe com o quê? Com o apoio da classe média brasileira. Do brasileiro cristão médio. Porque o cristão médio brasileiro não tem nada a ver com isso. Ele é mulato. Ele é branco, ele é negro. Negro no Brasil praticamente nem existe mais. Somos todos misturados. Outro dia fizeram o DNA aí, fizeram o genoma, fizeram não sei o que aí da estrutura. O neguinho da Beija-Flor até riu, falou que, porra, pelo que apresentaram dele, ele é branquinho da Beija-Flor. Ele não é neguinho da Beija-Flor. Ele tinha mais genes branco do que negro. E aparentemente é negro. Então é o seguinte, isso daí é uma coisa ultrapassada. É claro que a gente tem que passar por isso. Mas o grande problema do Brasil não é o racismo. A grande fossa, o grande fosso do Brasil é social. Nós somos o país dos países grandes, dos países do G20, disparado assim, milhares de milhas na frente, como um país com a pior divisão de renda do planeta. Nós somos o país que mais maltrata o seu povo trabalhador. Não o seu povo negro, o seu povo trabalhador, que muitas vezes é trabalhador e negro. Óbvio, mas como estamos falando, temos leis, tá? Temos a nossa estrutura. Nós não precisamos importar o que os outros países têm de pior. Eu estou me expondo nisso aqui, porque muito canalha, principalmente, muita gente que vive profissionalmente pendurada nessas ONGs, alimentadas por organizações estrangeiras, estão prontas para me atacar, mas eu não tenho medo. Se eu tivesse medo, eu não fazia o canal, eu não botava a minha cara, eu não me mostrava para vocês. Então, esse tipo de atitude dessa daqui, que ao invés do cara falar, vamos pegar 100 mil, vamos procurar 100 mil pessoas pobres de favela que estão precisando. Não, é pretos no Enem. Então vamos criar pretos no Enem, brancos no Enem, e vamos ver se a gente consegue dividir essas escolas. Finalmente, não é? Não foi isso que os negros fizeram na década de 50 e 60 nos Estados Unidos? Eles não lutaram para segregar, para cada um ter sua escola? Não, muito pelo contrário, foi para a queda de barreiras. Então até nisso vocês estão errados, estão atrasados. Nós estamos precisando de outra coisa, não é desse tipo de atitude, não. Nós estamos precisando combater a miséria, a pobreza, a desigualdade social. A desigualdade social. Não dá mais para viver num país onde, numa obra, o engenheiro ganha 15 vezes o que ganha o salário mais baixo da empresa, 20 vezes. Não pode. Não pode haver esse distanciamento. Não tem como haver justiça social com isso. E outra coisa, atire a primeira pedra e me mostre qual foi o país que foi para frente com ONGs dentro dele. Qual foi o país que foi para frente com missões e missionários? Quais? O que te recorda missões e missionários? África na década de 50, África na década de 60, Gin das Selvas, que era um seriado, e outras pessoas, missionários no mundo pagão, né? Missionários pelo mundo afora. Todos eles fantasiados, passeando pelos países do terceiro mundo. O que esse pessoal trouxe? Quais os benefícios? Quais países que participaram disso aí, que cresceram, viraram nações de verdade? A resposta é muito clara, nenhum. Nenhum. São simplesmente canteiros. São o fundo do quintal do primeiro mundo.
E é assim que é vista a África, e ontem eu abordei, a África está deixando de ser isso com negociações com a China. E ainda teve pateta que veio aqui dizer que é a mesma coisa a China e os Estados Unidos. Não preciso nem entrar em detalhes, né? A China não tem uma base militar fora da China e os Estados Unidos têm mais de 800. A Rússia tem 2, 3, tá? Na beirada ali. Você não vê navios russos fazendo evoluções nas costas de Los Angeles, nem provocando os Estados Unidos na costa de Nova York, e muito menos fazendo manobras no Golfo do México. Mas você vê os navios americanos da OTAN passeando em volta da Rússia, provocando no Mar da China, até que um dia alguém perde a paciência, senta o dedo e a gente volta para trás das cavernas. Aí depois o pessoal acha um pedaço do Cristo Redentor e vai dizer que os aborígenes que estavam ali em volta fizeram aquilo ali com uma colher de pau, tá? Como falaram com as pirâmides e com outras coisas. Mas é esse o futuro nosso, é isso que nos aguarda. Portanto, nós temos tudo para ser um país soberano, acima de tudo isso. Agora, primeiro a gente tem que aprender a nos unirmos, sermos o mesmo povo. Com todas as diferenças a gente vai tirando, vai podando, mas sempre olhando para o mesmo lugar. Aqui não tem pretinho no Enem, nem branquinho no Enem. O que está precisando é de brasileiro pobre no Enem. E olha que brasileiro pobre tem de todas as cores, parece um arco-íris, é o que mais tem, tá? Porque ninguém pede para nascer pobre, ninguém pede para nascer negro, ninguém pede para nascer de forma nenhuma. Você nem pede para nascer, você nasce, você chega aqui e dá de cara com o que você encontrou. Então, é nosso dever que já estamos aqui, que essa pessoa, quando chegue, encontre pelo menos condições iguais. É isso aí que é o meu caminho, é isso aí que é a minha fala. Se você inverteu alguma coisa disso, é porque você é canalha, canalha, canalha. Você é bandido, você é marginal, você é mau elemento. Você merece encontrar comigo na rua e falar isso na minha cara, porque eu sei tratar pessoalmente esse tipo de gente. Não tem problema nenhum, não bota o galho dentro, não. Fica tranquilo, tá bom? A gente fica por aqui e amanhã não tem programa. Amanhã tem live. Amanhã é nós. É eu e Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, o maior político desse país. O único político de verdade da esquerda verdadeira. A esquerda que morreu. Mas ele disse que vai ressuscitar. Ele me falou que ia ressuscitar isso tudo. Oxalá. Oxalá. Tô aqui me preparando já para a live de amanhã. Acho que nem vou dormir essa noite. Então tá bom, gente. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.